Olá, bem-vindo a mais uma videoleitura do nosso canal. Tente ouvir acompanhando a leitura e, se possível, lendo em voz alta também. Quanto mais sentidos você utilizar para apreender algo, melhor será a fixação. Faça seus pedidos de novos vídeos nos comentários no YouTube. Um abraço e bons estudos. Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964. Dispõe sobre a política e as instituições monetárias, bancárias e creditícias, cria o Conselho Monetário Nacional e dá outras providências. Capítulo 1 do Sistema Financeiro Nacional. Artigo 1º. O Sistema Financeiro Nacional, estruturado e regulado pela presente lei, será constituído: 1. Do Conselho Monetário Nacional. 2. Do Banco Central do Brasil. 3. Do Banco do Brasil S.A. 4. Do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. 5. Das demais instituições financeiras públicas e privadas. Capítulo 2 do Conselho Monetário Nacional. Artigo 2º. Fica extinto o Conselho da atual Superintendência da Moeda e do Crédito, e criado em substituição, o Conselho Monetário Nacional, com a finalidade de formular a política da moeda e do crédito como previsto nesta lei, objetivando o progresso econômico e social do país. Artigo 3º. A política do Conselho Monetário Nacional objetivará: 1. Adaptar o volume dos meios de pagamento às reais necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento. 2. Regular o valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais. 3. Regular o valor externo da moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do país, tendo em vista a melhor utilização dos recursos em moeda estrangeira. 4. Orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do país, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da economia nacional. 5. Propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de mobilização de recursos. 6. Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras. 7. Coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, interna e externa. Artigo 4º. Compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República: 1. Autorizar as emissões de papel moeda, as quais ficarão na prévia dependência de autorização legislativa quando se destinarem ao financiamento direto pelo Banco Central da República do Brasil, das operações de crédito com o Tesouro Nacional, nos termos do artigo 49 desta lei. O Conselho Monetário Nacional pode, ainda, autorizar o Banco Central da República do Brasil a emitir, anualmente, até o limite de 10% dos meios de pagamentos existentes a 31 de dezembro do ano anterior, para atender às exigências das atividades produtivas e da circulação da riqueza do país, devendo, porém, solicitar a autorização do Poder Legislativo, mediante mensagem do Presidente da República, para as emissões que, justificadamente, se tornarem necessárias além daquele limite. Quando necessidades urgentes e imprevistas para o financiamento dessas atividades o determinarem, pode o Conselho Monetário Nacional autorizar as emissões que se fizerem indispensáveis, solicitando imediatamente, através de mensagem do Presidente da República, homologação do Poder Legislativo para as emissões assim realizadas. 2. Estabelecer condições para que o Banco Central da República do Brasil emita moeda papel de curso forçado, nos termos e limites decorrentes desta lei, bem como as normas reguladoras do meio circulante. 3. Aprovar os orçamentos monetários, preparados pelo Banco Central da República do Brasil, por meio dos quais se estimarão as necessidades globais de moeda e crédito. 4. Determinar as características gerais das cédulas e das moedas. 5. Fixar as diretrizes e normas da política cambial, inclusive quanto à compra e venda de ouro e quaisquer operações em direitos especiais de saque em moeda estrangeira. 6. Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades e as operações creditícias em todas as suas formas, inclusive aceites, avais e prestações de quaisquer garantias por parte das instituições financeiras. 7. Coordenar a política de que trata o artigo 3º desta lei com a de investimentos do governo federal.
8. Regular a constituição, funcionamento e fiscalização dos que exercerem atividades subordinadas a esta lei, bem como a aplicação das penalidades previstas. 9. Limitar, sempre que necessário, as taxas de juros, descontos, comissões e qualquer outra forma de remuneração de operações e serviços bancários ou financeiros, inclusive os prestados pelo Banco Central da República do Brasil, assegurando taxas favorecidas aos financiamentos que se destinem a promover recuperação e fertilização do solo, reflorestamento, combate a epizootias e pragas, nas atividades rurais, eletrificação rural, mecanização, irrigação, investimento indispensáveis às atividades agropecuárias. 10. Determinar a percentagem máxima dos recursos que as instituições financeiras poderão emprestar a um mesmo cliente ou grupo de empresas. X. Estipular índices e outras condições técnicas sobre encaixes, mobilizações e outras relações patrimoniais a serem observadas pelas instituições financeiras. 12. Expedir normas gerais de contabilidade e estatística a serem observadas pelas instituições financeiras. X. Delimitar, com periodicidade não inferior a 2 anos, o capital mínimo das instituições financeiras privadas, levando em conta sua natureza, bem como a localização de suas sedes e agências ou filiais. X. Determinar recolhimento de até 60% do total dos depósitos e ou outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, na forma e condições que o Conselho Monetário Nacional determinar, podendo este adotar percentagens diferentes em função das regiões geoeconômicas, das prioridades que atribuir às aplicações, da natureza das instituições financeiras. B. Determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras condições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. X. V. Estabelecer para as instituições financeiras públicas a dedução dos depósitos de pessoas jurídicas de direito público que lhes detenham o controle acionário, bem como dos das respectivas autarquias e sociedades de economia mista, no cálculo a que se refere o inciso anterior. SV. Enviar obrigatoriamente ao Congresso Nacional, até o último dia do mês subsequente, relatório e mapas demonstrativos da aplicação dos recolhimentos compulsórios. SV. Regulamentar, fixando limites, prazos e outras condições, as operações de redesconto e de empréstimo, efetuadas com quaisquer instituições financeiras públicas e privadas de natureza bancária. SV. Outorgar ao Banco Central da República do Brasil o monopólio das operações de câmbio quando ocorrer grave desequilíbrio no balanço de pagamentos ou houver sérias razões para prever a iminência de tal situação. X. E estabelecer normas a serem observadas pelo Banco Central da República do Brasil em suas transações com títulos públicos e de entidades de que participe o Estado. X. Autoriza o Banco Central da República do Brasil e as instituições financeiras públicas federais a efetuar a subscrição, compra e venda de ações e outros papéis emitidos ou de responsabilidade das sociedades de economia mista e empresas do Estado. X. Disciplinar as atividades das bolsas de valores e dos corretores de fundos públicos. X. Instituir normas para as operações das instituições financeiras públicas, para preservar sua solidez e adequar seu funcionamento aos objetivos desta lei. X. Fixar, até 15 vezes a soma do capital realizado e reservas livres, o limite além do qual os excedentes dos depósitos das instituições financeiras serão recolhidos ao Banco Central da República do Brasil ou aplicados de acordo com as normas que o Conselho estabelecer. X. Decidir de sua própria organização, elaborando seu regimento interno no prazo máximo de 30 dias. V. Decidir da estrutura técnica e administrativa do Banco Central da República do Brasil e fixar seu quadro de pessoal, bem como estabelecer os vencimentos e vantagens de seus funcionários, servidores e diretores, cabendo ao presidente deste apresentar as respectivas propostas. SV. Conhecer dos recursos de decisões do Banco Central da República do Brasil.
SFI aprovar o regimento interno e as contas do Banco Central do Brasil e decidir sobre seu orçamento e sobre seus sistemas de contabilidade, bem como sobre a forma e prazo de transferência de seus resultados para o Tesouro Nacional, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. SFI aplicar aos bancos estrangeiros que funcionem no país as mesmas vedações ou restrições equivalentes que vigorem nas praças de suas matrizes, em relação a bancos brasileiros ali instalados ou que nelas desejem estabelecer-se. X. Colaborar com o Senado Federal na instrução dos processos de empréstimos externos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para cumprimento do disposto no artigo 63, n.o. sobrescrito 2, da Constituição Federal. Expedir normas e regulamentação para as designações e demais efeitos do artigo 7º desta lei. Baixar normas que regulem as operações de câmbio, inclusive swaps, fixando limites, taxas, prazos e outras condições. Regular os depósitos a prazo de instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive entre aquelas sujeitas ao mesmo controle acionário ou coligadas. Parágrafo 1º. O Conselho Monetário Nacional, no exercício das atribuições previstas no inciso 8 deste artigo, poderá determinar que o Banco Central da República do Brasil recuse autorização para o funcionamento de novas instituições financeiras, em função de conveniências de ordem geral. Parágrafo 2º. Competirá ao Banco Central da República do Brasil acompanhar a execução dos orçamentos monetários e relatar a matéria ao Conselho Monetário Nacional, apresentando as sugestões que considerar convenientes. Parágrafo 3º. As emissões de moeda metálica serão feitas sempre contra recolhimento de igual montante em cédulas. Parágrafo 4º. O Conselho Monetário Nacional poderá convidar autoridades, pessoas ou entidades para prestar esclarecimentos considerados necessários. Parágrafo 5º. Nas hipóteses do artigo 4º, inciso 1, e do parágrafo 6º, do artigo 49, desta lei, se o Congresso Nacional negar homologação à emissão extraordinária efetuada, as autoridades responsáveis serão responsabilizadas nos termos da Lei nº 1059, de 10 de abril de 1950. Parágrafo 6º. O Conselho Monetário Nacional encaminhará ao Congresso Nacional, até 31 de março de cada ano, relatório da evolução da situação monetária e creditícia do país no ano anterior, no qual descreverá, minuciosamente, as providências adotadas para cumprimento dos objetivos estabelecidos nesta lei, justificando destacadamente os montantes das emissões de papel moeda que tenham sido feitas para atendimento das atividades produtivas. Parágrafo 7º. O Banco Nacional da Habitação é o principal instrumento de execução da política habitacional do governo federal e integra o sistema financeiro nacional, juntamente com as sociedades de crédito imobiliário, sob orientação, autorização, coordenação e fiscalização do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central da República do Brasil, quanto à execução, nos termos desta lei, revogadas as disposições especiais em contrário. Artigo 5º. As deliberações do Conselho Monetário Nacional entendem-se de responsabilidade de seu presidente para os efeitos do artigo 104, n.o. sobrescrito 1, letra b, da Constituição Federal e obrigarão também os órgãos oficiais, inclusive autarquias e sociedades de economia mista, nas atividades que afetem o mercado financeiro e o de capitais. Artigo 6º. O Conselho Monetário Nacional será integrado pelos seguintes membros: um ministro da Fazenda, que será o presidente. 2. Presidente do Banco do Brasil, S.A. 3. Presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico. 4. 7 membros nomeados pelo Presidente da República, após aprovação do Senado Federal, escolhidos entre brasileiros de ilibada reputação e notória capacidade em assuntos econômico-financeiros, com mandato de 7 anos, podendo ser reconduzidos. Parágrafo 1º. O Conselho Monetário Nacional deliberará por maioria de votos, com a presença, no mínimo, de 6 membros, cabendo ao presidente também o voto de qualidade.
Parágrafo 2º. Poderão participar das reuniões do Conselho Monetário Nacional o Ministro da Indústria e do Comércio e o Ministro para Assuntos de Planejamento e Economia, cujos pronunciamentos constarão obrigatoriamente da ata das reuniões. Parágrafo 3º. Em suas faltas ou impedimentos, o Ministro da Fazenda será substituído, na presidência do Conselho Monetário Nacional, pelo Ministro da Indústria e do Comércio, ou, na falta deste, pelo Ministro para Assuntos de Planejamento e Economia. Parágrafo 4º. Exclusivamente motivos relevantes, expostos em representação fundamentada do Conselho Monetário Nacional, poderão determinar a exoneração de seus membros referidos no inciso 4 deste artigo. Parágrafo 5º. Vagando-se cargo com mandato, o substituto será nomeado com observância do disposto no inciso 4 deste artigo, para completar o tempo do substituído. Parágrafo 6º. Os membros do Conselho Monetário Nacional, a que se refere o inciso 4 deste artigo, devem ser escolhidos levando-se em atenção, o quanto possível, as diferentes regiões geoeconômicas do país. Artigo 7º. Junto ao Conselho Monetário Nacional funcionarão as seguintes comissões consultivas: 1. Bancária, constituída de representantes: 1. Do Conselho Nacional de Economia, 2. Do Banco Central da República do Brasil, 3. Do Banco do Brasil S.A., 4. Do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 5. Do Conselho Superior das Caixas Econômicas Federais, 6. Do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, 7. Do Banco do Nordeste do Brasil S.A., 8. Do Banco de Crédito da Amazônia S.A., 9. Dos bancos e caixas econômicas estaduais, 10. Dos bancos privados, 11. Das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, 12. Das bolsas de valores, 13. Do comércio, 14. Da indústria, 15. Da agropecuária, 16. Das cooperativas que operam em crédito, 2. De mercado de capitais, constituída de representantes, 1. Do Ministério da Indústria e do Comércio, 2. Do Conselho Nacional da Economia, 3. Do Banco Central da República do Brasil, 4. Do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 5. Dos bancos privados, 6. Das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, 7. Das bolsas de valores, 8. Das companhias de seguros privados e capitalização, 9. Da Caixa de Amortização, 3. De crédito rural, constituída de representantes, 1. Do Ministério da Agricultura, 2. Da Superintendência da Reforma Agrária, 3. Da Superintendência Nacional de Abastecimento, 4. Do Banco Central da República do Brasil, 5. Da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S.A., 6. Da Carteira de Colonização de Banco do Brasil S.A., 7. Do Banco Nacional de Crédito Cooperativo, 8. Do Banco do Nordeste do Brasil S.A., 9. Do Banco de Crédito da Amazônia S.A., 10. Do Instituto Brasileiro do Café, 11. Do Instituto do Açúcar e do Álcool, 12. Dos bancos privados, 13. Da Confederação Rural Brasileira, 14. Das instituições financeiras públicas estaduais ou municipais, que operem em crédito rural, 15. Das cooperativas de crédito agrícola, 4. Vetado, 5. De crédito industrial, constituída de representantes, 1. Do Ministério da Indústria e do Comércio, 2. Do Ministério Extraordinário para os Assuntos de Planejamento e Economia, 3. Do Banco Central da República do Brasil, 4. Do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, 5. Da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do Brasil S.A., 6. Dos bancos privados, 7. Das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, 8. Da indústria. Parágrafo 1º. A organização e funcionamento das comissões consultivas serão regulados pelo Conselho Monetário Nacional, inclusive prescrevendo normas que a. Lhes concedam iniciativa própria junto ao mesmo Conselho. B. Estabeleçam prazos para o obrigatório preenchimento dos cargos nas referidas comissões. C. Tornem obrigatória a audiência das comissões consultivas, pelo Conselho Monetário Nacional, no trato das matérias atinentes às finalidades específicas das referidas comissões, ressalvados casos em que se impuser sigilo. Parágrafo 2º. Os representantes a que se refere este artigo serão indicados pelas entidades nele referidas e designados pelo Conselho Monetário Nacional.
Parágrafo 3º. O Conselho Monetário Nacional, pelo voto de 2/3 de seus membros, poderá ampliar a competência das comissões consultivas, bem como admitir a participação de representantes de entidades não mencionadas neste artigo, desde que tenham funções diretamente relacionadas com suas atribuições. Capítulo 3 do Banco Central da República do Brasil. Artigo 8º. A atual Superintendência da Moeda e do Crédito é transformada em autarquia federal, tendo sede e foro na capital da República, sob a denominação de Banco Central da República do Brasil, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, este constituído dos bens, direitos e valores que lhe são transferidos na forma desta lei e ainda da apropriação dos juros e rendas resultantes, na data da vigência desta lei. Do disposto no artigo 9º do Decreto-Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 1945, dispositivo que ora é expressamente revogado. Parágrafo único. Os resultados obtidos pelo Banco Central do Brasil, consideradas as receitas e despesas de todas as suas operações, serão, a partir de 1º de janeiro de 1988, apurados pelo regime de competência e transferidos para o Tesouro Nacional, após compensados eventuais prejuízos de exercícios anteriores. Artigo 9º. Compete ao Banco Central da República do Brasil cumprir e fazer cumprir as disposições que lhe são atribuídas pela legislação em vigor e as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. Artigo 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil: 1. Emitir moeda papel e moeda metálica, nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Executar os serviços do meio circulante. 3. Determinar o recolhimento de até 100% do total dos depósitos à vista e de até 60% de outros títulos contábeis das instituições financeiras, seja na forma de subscrição de letras ou obrigações do Tesouro Nacional ou compra de títulos da dívida pública federal, seja através de recolhimento em espécie, em ambos os casos entregues ao Banco Central do Brasil, a forma e condições por ele determinadas. Podendo adotar percentagens diferentes em função 1. Das regiões geoeconômicas, 2. Das prioridades que atribuir às aplicações, 3. Da natureza das instituições financeiras. B. Determinar percentuais que não serão recolhidos, desde que tenham sido reaplicados em financiamentos à agricultura, sob juros favorecidos e outras condições por ele fixadas. 4. Receber os recolhimentos compulsórios de que trata o inciso anterior e, ainda, os depósitos voluntários à vista das instituições financeiras, nos termos do inciso 3 e parágrafo 2 do artigo 19. 5. Realizar operações de redesconto e empréstimos a instituições financeiras bancárias e as referidas no artigo 4º, inciso X, letra B, e no parágrafo 4º do artigo 49 desta lei. 6. Exercer o controle do crédito sob todas as suas formas. 7. Efetuar o controle dos capitais estrangeiros, nos termos da lei. 8. Ser depositário das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira e de direitos especiais de saque, fazer com estas últimas todas e quaisquer operações previstas no convênio constitutivo do Fundo Monetário Internacional. 9. Exercer a fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. 10. Conceder autorização às instituições financeiras, a fim de que possam a. Funcionar no país. B. Instalar ou transferir suas sedes, ou dependências, inclusive no exterior. C. Ser transformadas, fundidas, incorporadas ou encampadas. D. Praticar operações de câmbio, crédito real e venda habitual de títulos da dívida pública federal, estadual ou municipal, ações debêntures, letras hipotecárias e outros títulos de crédito ou mobiliários. E ter prorrogados os prazos concedidos para funcionamento. F. Alterar seus estatutos. G. Alienar ou, por qualquer outra forma, transferir o seu controle acionário. X. Estabelecer condições para a posse e para o exercício de quaisquer cargos de administração de instituições financeiras privadas, assim como para o exercício de quaisquer funções em órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, segundo normas que forem expedidas pelo Conselho Monetário Nacional. 12. Efetuar, como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais.
X. Determinar que as matrizes das instituições financeiras registrem os cadastros das firmas que operam com suas agências há mais de um ano. Parágrafo 1º. No exercício das atribuições a que se refere o inciso 9 deste artigo, com base nas normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, o Banco Central da República do Brasil estudará os pedidos que lhe sejam formulados e resolverá conceder ou recusar a autorização pleiteada, podendo incluir as cláusulas que reputar convenientes ao interesse público. Parágrafo 2º. Observado o disposto no parágrafo anterior, as instituições financeiras estrangeiras dependem de autorização do Poder Executivo, mediante decreto, para que possam funcionar no país. Artigo 11. Compete ainda ao Banco Central da República do Brasil 1. Entender-se, em nome do governo brasileiro, com as instituições financeiras estrangeiras e internacionais. 2. Promover, como agente do governo federal, a colocação de empréstimos internos ou externos, podendo, também, encarregar-se dos respectivos serviços. 3. Atuar no sentido do funcionamento regular do mercado cambial, da estabilidade relativa das taxas de câmbio e do equilíbrio no balanço de pagamentos, podendo para esse fim comprar e vender ouro e moeda estrangeira, bem como realizar operações de crédito no exterior, inclusive as referentes aos direitos especiais de saque, e separar os mercados de câmbio financeiro e comercial. 4. Efetuar compra e venda de títulos de sociedades de economia mista e empresas do Estado. 5. Emitir títulos de responsabilidade própria, de acordo com as condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 6. Regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. 7. Exercer permanente vigilância nos mercados financeiros e de capitais sobre empresas que, direta ou indiretamente, interfiram nesses mercados em relação às modalidades ou processos operacionais que utilizem. 8. Prover, sob controle do Conselho Monetário Nacional, os serviços de sua secretaria. Parágrafo 1º. No exercício das atribuições a que se refere o inciso 8 do artigo 10 desta lei, o Banco Central do Brasil poderá examinar os livros e documentos das pessoas naturais ou jurídicas que detenham o controle acionário de instituição financeira, ficando essas pessoas sujeitas ao disposto no artigo 44, parágrafo 8º desta lei. Parágrafo 2º. O Banco Central da República do Brasil instalará delegacias, com autorização do Conselho Monetário Nacional, nas diferentes regiões geoeconômicas do país, tendo em vista a descentralização administrativa para a distribuição e recolhimento da moeda e o cumprimento das decisões adotadas pelo mesmo Conselho ou prescritas em lei. Artigo 12. O Banco Central da República do Brasil operará exclusivamente com instituições financeiras públicas e privadas, vedadas operações bancárias de qualquer natureza com outras pessoas de direito público ou privado, salvo as expressamente autorizadas por lei. Artigo 13. Os encargos e serviços de competência do Banco Central, quando por ele não executados diretamente, serão contratados de preferência com o Banco do Brasil S.A., exceto nos casos especialmente autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Artigo 14. O Banco Central do Brasil será administrado por uma diretoria de 5 membros, um dos quais será o presidente, escolhidos pelo Conselho Monetário Nacional dentre os seus membros mencionados no inciso 4 do artigo 6º desta lei. Parágrafo 1º. O presidente do Banco Central da República do Brasil será substituído pelo diretor que o Conselho Monetário Nacional designar. Parágrafo 2º. O término do mandato, a renúncia ou a perda da qualidade membro do Conselho Monetário Nacional determinam, igualmente, a perda da função de diretor do Banco Central da República do Brasil. Artigo 15. O regimento interno do Banco Central da República do Brasil, a que se refere o inciso V do artigo 4º desta lei, prescreverá as atribuições do presidente e dos diretores e especificará os casos que dependerão de deliberação da diretoria, a qual será tomada por maioria de votos, presentes no mínimo o presidente ou seu substituto eventual e 2 outros diretores, cabendo ao presidente também o voto de qualidade. Parágrafo único. A diretoria se reunirá, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convocação do presidente ou a requerimento de, pelo menos, 2 de seus membros. Artigo 16.
constituem receita do Banco Central do Brasil as rendas 1. De operações financeiras e de outras aplicações de seus recursos. 2. Das operações de câmbio, de compra e venda de ouro e de quaisquer outras operações em moeda estrangeira. 3. Eventuais, inclusive as derivadas de multas e de juros de mora aplicados por força do disposto na legislação em vigor. Capítulo 4 das instituições financeiras. Seção 1 da caracterização e subordinação. Artigo 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se as instituições financeiras às pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual. Artigo 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no país mediante prévia autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo, quando forem estrangeiras. Parágrafo 1º. Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, às bolsas de valores, companhias de seguros e de capitalização, às sociedades que efetuam distribuição de prêmios em imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de natureza dos executados pelas instituições financeiras. Parágrafo 2º. O Banco Central da República do Brasil, no exercício da fiscalização que lhe compete, regulará as condições de concorrência entre instituições financeiras, coibindo-lhes os abusos com a aplicação da pena nos termos desta lei. Parágrafo 3º. Dependerão de prévia autorização do Banco Central da República do Brasil as campanhas destinadas à coleta de recursos do público, praticadas por pessoas físicas ou jurídicas abrangidas neste artigo, salvo para subscrição pública de ações, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Seção 2 do Banco do Brasil S.A. Artigo 19. Ao Banco do Brasil S.A. competirá precipuamente, sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional e como instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal. 1. Na qualidade de agente financeiro do Tesouro Nacional, sem prejuízo de outras funções que lhe venham a ser atribuídas e ressalvado o disposto no artigo 8º da Lei nº 1628, de 20 de junho de 1952. A receber, a crédito do Tesouro Nacional, as importâncias provenientes da arrecadação de tributos ou rendas federais e ainda ao produto das operações de que trata o artigo 49 desta lei. B. Realizar os pagamentos e suprimentos necessários à execução do Orçamento Geral da União e leis complementares, de acordo com as autorizações que lhe forem transmitidas pelo Ministério da Fazenda, as quais não poderão exceder o montante global dos recursos a que se refere a letra anterior, vedada a concessão, pelo Banco, de créditos de qualquer natureza ao Tesouro Nacional. C. Conceder aval, fiança e outras garantias, consoante expressa autorização legal. D. Adquirir e financiar estoques de produção exportável. E. Executar a política de preços mínimos dos produtos agropastores. F. Ser agente pagador e recebedor fora do país. G. Executar o serviço da dívida pública consolidada. 2. Como principal executor dos serviços bancários de interesse do governo federal, inclusive suas autarquias, receber em depósito, com exclusividade, as disponibilidades de quaisquer entidades federais, compreendendo as repartições de todos os ministérios civis e militares, instituições de previdência e outras autarquias, comissões, departamentos, entidades em regime especial de administração e quaisquer pessoas físicas ou jurídicas.
responsáveis por adiantamentos, ressalvados o disposto no parágrafo 5º deste artigo, as exceções previstas em lei ou casos especiais, expressamente autorizados pelo Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central da República do Brasil. 3. Arrecadar os depósitos voluntários, à vista, das instituições de que trata o inciso 3, do artigo 10, desta lei, escriturando as respectivas contas. 4. Executar os serviços de compensação de cheques e outros papéis. 5. Receber, com exclusividade, os depósitos de que tratam os artigos 38, item 3º, do Decreto-Lei nº 2627, de 26 de setembro de 1940, e 1º do Decreto-Lei nº 5956, de 1º de novembro de 2043, ressalvado o disposto no artigo 27, desta lei. 6. Realizar, por conta própria, operações de compra e venda de moeda estrangeira, por conta do Banco Central da República do Brasil, nas condições estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 7. Realizar recebimentos ou pagamentos e outros serviços de interesse do Banco Central da República do Brasil, mediante contratação na forma do artigo 13, desta lei. 8. Dar execução à política de comércio exterior. 9. Financiar a aquisição e instalação da pequena e média propriedade rural, nos termos da legislação que regular a matéria. 10. Financiar as atividades industriais e rurais, estas com o favorecimento referido no artigo 4º, inciso 9, e artigo 53, desta lei. X. Difundir e orientar o crédito, inclusive as atividades comerciais suplementando a ação da rede bancária. A. No financiamento das atividades econômicas, atendendo às necessidades creditícias das diferentes regiões do país. B. No financiamento das exportações e importações. Parágrafo 1º. O Conselho Monetário Nacional assegurará recursos específicos que possibilitem ao Banco do Brasil S.A., sob adequada remuneração, o atendimento dos encargos previstos nesta lei. Parágrafo 2º. Do montante global dos depósitos arrecadados, na forma do inciso 3 deste artigo, o Banco do Brasil S.A. colocará à disposição do Banco Central da República do Brasil, observadas as normas que forem estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, a parcela que exceder as necessidades normais de movimentação das contas respectivas, em função dos serviços aludidos no inciso 4 deste artigo. Parágrafo 3º. Os encargos referidos no inciso 1 deste artigo serão objeto de contratação entre o Banco do Brasil S.A. e a União Federal, esta representada pelo Ministro da Fazenda. Parágrafo 4º. O Banco do Brasil S.A. prestará ao Banco Central da República do Brasil todas as informações por este julgadas necessárias para a exata execução desta lei. Parágrafo 5º. Os depósitos de que trata o inciso 2 deste artigo também poderão ser feitos nas caixas econômicas federais, nos limites e condições fixadas pelo Conselho Monetário Nacional. Artigo 20. O Banco do Brasil S.A. e o Banco Central da República do Brasil elaborarão, em conjunto, o Programa Global de Aplicações e Recursos do primeiro, para fins de inclusão nos orçamentos monetários de que trata o inciso 3, do artigo 4º desta lei. Artigo 21. O presidente e os diretores do Banco do Brasil S.A. deverão ser pessoas de reputação ilibada e notória capacidade. Parágrafo 1º. A nomeação do presidente do Banco do Brasil S.A. será feita pelo presidente da República, após aprovação do Senado Federal. Parágrafo 2º. As substituições eventuais do presidente do Banco do Brasil S.A. não poderão exceder o prazo de 30 dias consecutivos, sem que o presidente da República submeta ao Senado Federal o nome do substituto. Seção 3 das instituições financeiras públicas. Artigo 22. As instituições financeiras públicas são órgãos auxiliares da execução da política de crédito do governo federal. Parágrafo 1º. O Conselho Monetário Nacional regulará as atividades, capacidade e modalidade operacionais das instituições financeiras públicas federais, que deverão submeter aprovação daquele órgão, com a prioridade por ele prescrita, seus programas de recursos e aplicações, de forma que se ajustem à política de crédito do governo federal.
Parágrafo 2º. A escolha dos diretores ou administradores das instituições financeiras públicas federais e a nomeação dos respectivos presidentes e designação dos substitutos observarão o disposto no artigo 21, parágrafos 1º e 2º, desta lei. Parágrafo 3º. A atuação das instituições financeiras públicas será coordenada nos termos do artigo 4º desta lei. Artigo 23. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico é o principal instrumento de execução de política de investimentos do governo federal, nos termos das leis números 1628, de 20 de junho de 1952 e 2973, de 26 de novembro de 1956. Artigo 24. As instituições financeiras públicas não federais ficam sujeitas às disposições relativas às instituições financeiras privadas, assegurada a forma de constituição das existentes na data da publicação desta lei. Parágrafo único. As caixas econômicas estaduais equiparam-se, no que couber, às caixas econômicas federais, para os efeitos da legislação em vigor, estando isentas do recolhimento a que se refere o artigo 4º, inciso x, e a taxa de fiscalização, mencionada no artigo 16, desta lei. Seção 4 das instituições financeiras privadas. Artigo 25. As instituições financeiras privadas, exceto as cooperativas de crédito, constituir-se-ão unicamente sob a forma de sociedade anônima, devendo a totalidade de seu capital com direito a voto ser representada por ações nominativas. Parágrafo 1º. Observadas as normas fixadas pelo Conselho Monetário Nacional, as instituições a que se refere este artigo poderão emitir até o limite de 50% de seu capital social em ações preferenciais, nas formas nominativas, e ao portador, sem direito a voto, às quais não se aplicará o disposto no parágrafo único do artigo 81 do Decreto-Lei nº 2627. De 26 de setembro de 1940. Parágrafo 2º. A emissão de ações preferenciais ao portador, que poderá ser feita em virtude de aumento de capital, conversão de ações ordinárias ou de ações preferenciais nominativas, ficará sujeita a alterações prévias dos estatutos das sociedades, a fim de que sejam neles incluídas as declarações sobre as vantagens preferenciais e restrições atribuídas a cada classe de ações preferenciais, de acordo com o Decreto-Lei nº 2627, de 26 de setembro de 1940. 2. As formas e prazos em que poderá ser autorizada a conversão das ações, vedada a conversão das ações preferenciais em outro tipo de ações com direito a voto. Parágrafo 3º. Os títulos e cautelas representativas das ações preferenciais, emitidos nos termos dos parágrafos anteriores, deverão conter expressamente as restrições ali especificadas. Artigo 26. O capital inicial das instituições financeiras públicas e privadas será sempre realizado em moeda corrente. Artigo 27. Na subscrição do capital inicial e na de seus aumentos em moeda corrente, será exigida no ato a realização de, pelo menos 50% do montante subscrito. Parágrafo 1º. As quantias recebidas dos subscritores de ações serão recolhidas no prazo de 5 dias, contados do recebimento, ao Banco Central da República do Brasil, permanecendo indisponíveis até a solução do respectivo processo. Parágrafo 2º. O remanescente do capital subscrito, inicial ou aumentado, em moeda corrente, deverá ser integralizado dentro de um ano da data da solução do respectivo processo. Artigo 28. Os aumentos de capital que não forem realizados em moeda corrente, poderão decorrer da incorporação de reservas, segundo normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, e da reavaliação da parcela dos bens do ativo imobilizado, representado por imóveis de uso e instalações, aplicados no caso, como limite máximo, os índices fixados pelo Conselho Nacional de Economia. Artigo 29. As instituições financeiras privadas deverão aplicar, de preferência, não menos de 50% dos depósitos do público que recolherem, na respectiva unidade federada ou território.
Parágrafo 1º. O Conselho Monetário Nacional poderá, em casos especiais, admitir que o percentual referido neste artigo seja aplicado em cada estado e território isoladamente ou por grupos de estados e territórios componentes da mesma região geoeconômica. Artigo 30. As instituições financeiras de direito privado, exceto as de investimento, só poderão participar de capital de quaisquer sociedades com prévia autorização do Banco Central da República do Brasil, solicitada justificadamente e concedida expressamente, ressalvados os casos de garantia de subscrição, nas condições que forem estabelecidas, em caráter geral, pelo Conselho Monetário Nacional. Artigo 31. As instituições financeiras levantarão balanços gerais a 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, obrigatoriamente, com observância das regras contábeis estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Artigo 32. As instituições financeiras públicas deverão comunicar ao Banco Central da República do Brasil a nomeação ou a eleição de diretores e membros de órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, no prazo de 15 dias da data de sua ocorrência. Artigo 33. As instituições financeiras privadas deverão comunicar ao Banco Central da República do Brasil os atos relativos à eleição de diretores e membros de órgãos consultivos, fiscais e semelhantes, no prazo de 15 dias de sua ocorrência, de acordo com o estabelecido no artigo 10, inciso 10, desta lei. Parágrafo 1º. O Banco Central da República do Brasil, no prazo máximo de 60 dias, decidirá aceitar ou recusar o nome do eleito, que não atender às condições a que se refere o artigo 10, inciso 10, desta lei. Parágrafo 2º. A posse do eleito dependerá da aceitação a que se refere o parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Oferecida integralmente a documentação prevista nas normas referidas no artigo 10, inciso 10, desta lei, e decorrido, sem manifestação do Banco Central da República do Brasil, o prazo mencionado no parágrafo 1º deste artigo, entender-se-á não ter havido recusa à posse. Artigo 34. É vedado às instituições financeiras conceder empréstimos ou adiantamentos. A seus diretores e membros dos conselhos consultivos ou administrativo, fiscais e semelhantes, bem como aos respectivos cônjuges. 2. Aos parentes, até o 2º grau, das pessoas a que se refere o inciso anterior. 3. Às pessoas físicas ou jurídicas que participem de seu capital, com mais de 10%, salvo autorização específica do Banco Central da República do Brasil, em cada caso, quando se tratar de operações lastreadas por efeitos comerciais resultantes de transações de compra e venda ou penhor de mercadorias, em limites que forem fixados pelo Conselho Monetário Nacional. Em caráter geral. 4. As pessoas jurídicas de cujo capital participem, com mais de 10%. 5. As pessoas jurídicas de cujo capital participem com mais de 10%, quaisquer dos diretores ou administradores da própria instituição financeira, bem como seus cônjuges e respectivos parentes, até o 2º grau. Parágrafo 1º. A infração ao disposto no inciso 1 deste artigo constitui crime e sujeitará os responsáveis pela transgressão a pena de reclusão de 1 a 4 anos, aplicando-se, no que couber, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Parágrafo 2º. O disposto no inciso 4 deste artigo não se aplica às instituições financeiras públicas. Artigo 35. É vedado ainda às instituições financeiras: 1. Emitir debêntures e partes beneficiárias. 2. Adquirir bens imóveis não destinados ao próprio uso, salvo os recebidos em liquidação de empréstimos de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverão vendê-los dentro do prazo de 1 ano, a contar do recebimento, prorrogável até 2 vezes, a critério do Banco Central da República do Brasil. Parágrafo único. As instituições financeiras que não recebem depósitos do público poderão emitir debêntures, desde que previamente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, em cada caso. Artigo 36. As instituições financeiras não poderão manter aplicações em imóveis de uso próprio, que, somadas ao seu ativo em instalações, excedam o valor de seu capital realizado e reservas livres. Artigo 37.
As instituições financeiras, entidades e pessoas referidas nos artigos 17 e 18 desta lei, bem como os corretores de fundos públicos, ficam obrigados a fornecer ao Banco Central da República do Brasil, na forma por ele determinada, os dados ou informes julgados necessários para o fiel desempenho de suas atribuições. Artigo 38. Revogado. Artigo 39. Aplicam-se às instituições financeiras estrangeiras, em funcionamento ou que venham a se instalar no país, as disposições da presente lei, sem prejuízo das que se contêm na legislação vigente. Artigo 40. Revogado. Artigo 41. Revogado. Capítulo 5 das penalidades. Artigo 42. O artigo 2º da Lei nº 1808, de 07 de janeiro de 1953, terá a seguinte redação: artigo 2º Os diretores e gerentes das instituições financeiras respondem solidariamente pelas obrigações assumidas pelas mesmas durante sua gestão, até que elas se cumpram. Parágrafo único. Havendo prejuízos, a responsabilidade solidária se circunscreverá ao respectivo montante. Artigo 43. O responsável é a instituição financeira que autorizar a concessão de empréstimo ou adiantamento vedado nesta lei. Se o fato não constituir crime, ficará sujeito, sem prejuízo das sanções administrativas ou civis cabíveis, a multa igual ao dobro do valor do empréstimo ou adiantamento concedido, cujo processamento obedecerá, no que couber, ao disposto no artigo 44 desta lei. Artigo 44. As infrações aos dispositivos desta lei sujeitam as instituições financeiras, seus diretores, membros de conselhos administrativos, fiscais e semelhantes, gerentes, as seguintes penalidades, sem prejuízo de outras estabelecidas na legislação vigente.
1. Advertência. 2. Multa pecuniária variável. 3. Suspensão do exercício de cargos. 4. Inabilitação temporária ou permanente para o exercício de cargos de direção na administração ou gerência em instituições financeiras. 5. Cassação da autorização de funcionamento das instituições financeiras públicas, exceto as federais, ou privadas. 6. Detenção, nos termos do parágrafo 7º deste artigo. 7. Reclusão, nos termos dos artigos 34 e 38 desta lei. Parágrafo 1º. A pena de advertência será aplicada pela inobservância das disposições constantes da legislação em vigor, ressalvadas as sanções nela previstas, sendo cabível também nos casos de fornecimento de informações inexatas, de escrituração mantida em atraso ou processada em desacordo com as normas expedidas de conformidade com o artigo 4º, inciso 12, desta lei. Parágrafo 2º. As multas serão aplicadas até 200 vezes o maior salário mínimo vigente no país, sempre que as instituições financeiras, por negligência ou dolo, advertidas por irregularidades que tenham sido praticadas, deixarem de saná-las no prazo que lhes for assinalado pelo Banco Central da República do Brasil. B. Infringirem as disposições desta lei relativas ao capital, fundos de reserva, encaixe, recolhimentos compulsórios, taxa de fiscalização, serviços e operações, não atendimento ao disposto nos arts. 27 e 33, inclusive as vedadas nos arts. 34, incisos 2 a 5, 35 a 40 desta lei, e abusos de concorrência, artigo 18, parágrafo 2º. C. Opuserem embaraço à fiscalização do Banco Central da República do Brasil. Parágrafo 3º. As multas cominadas neste artigo serão pagas mediante recolhimento ao Banco Central da República do Brasil, dentro do prazo de 15 dias, contados do recebimento da respectiva notificação, ressalvado o disposto no parágrafo 5º deste artigo, e serão cobradas judicialmente, com o acréscimo da mora de 1%, ao mês, contada da data da aplicação da multa, quando não forem liquidadas naquele prazo. Parágrafo 4º. As penas referidas nos incisos 3 e 4 deste artigo serão aplicadas quando forem verificadas infrações graves na condução dos interesses da instituição financeira ou quando da reincidência específica, devidamente caracterizada em transgressões anteriormente punidas com multa. Parágrafo 5º. As penas referidas nos incisos 2, 3 e 4 deste artigo serão aplicadas pelo Banco Central da República do Brasil, admitido recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho Monetário Nacional, interposto dentro de 15 dias, contados do recebimento da notificação. Parágrafo 6º. É vedada qualquer participação em multas, as quais serão recolhidas integralmente ao Banco Central da República do Brasil. Parágrafo 7º. Quaisquer pessoas físicas ou jurídicas que atuem como instituição financeira, sem estar devidamente autorizadas pelo Banco Central da República do Brasil, ficam sujeitas à multa referida neste artigo e detenção de 1 a 2 anos, ficando a esta sujeitos, quando pessoa jurídica, seus diretores e administradores. Parágrafo 8º. No exercício da fiscalização prevista no artigo 10, inciso 8, desta lei, o Banco Central da República do Brasil poderá exigir das instituições financeiras ou das pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as referidas no parágrafo anterior, a exibição a funcionários seus, expressamente credenciados, de documentos, papéis e livros de escrituração, considerando-se a negativa de atendimento como embaraço agudo, fiscalização sujeito a agudo, pena de multa, prevista no parágrafo 2º deste artigo, sem prejuízo de outras medidas e sanções cabíveis. Parágrafo 9º. A pena de cassação, referida no inciso 5 deste artigo, será aplicada pelo Conselho Monetário Nacional, por proposta do Banco Central da República do Brasil, nos casos de reincidência específica de infrações anteriormente punidas com as penas previstas nos incisos 3 e 4 deste artigo. Artigo 45. As instituições financeiras públicas não federais e as privadas estão sujeitas, nos termos da legislação vigente, à intervenção efetuada pelo Banco Central da República do Brasil ou à liquidação extrajudicial. Parágrafo único. A partir da vigência desta lei, as instituições de que trata este artigo não poderão impetrar concordata.
Capítulo 6 Disposições Gerais. Artigo 46. Ficam transferidas as atribuições legais e regulamentares do Ministério da Fazenda relativamente ao meio circulante, inclusive as exercidas pela Caixa de Amortização, para o Conselho Monetário Nacional e para o Banco Central da República do Brasil. Artigo 47. Será transferida a responsabilidade do Tesouro Nacional, mediante encampação, sendo definitivamente incorporado ao meio circulante o montante das emissões feitas por solicitação da Carteira de Redescontos do Banco do Brasil, S.A., e da Caixa de Mobilização Bancária. Parágrafo 1º. O valor correspondente à encampação será destinado à liquidação das responsabilidades financeiras do Tesouro Nacional no Banco do Brasil, S.A., inclusive as decorrentes de operações de câmbio concluídas até a data da vigência desta lei, mediante a aprovação específica do Poder Legislativo, ao qual será submetida a lista completa dos débitos assim amortizados. Parágrafo 2º. Para a liquidação do saldo remanescente das responsabilidades do Tesouro Nacional, após a encampação das emissões atuais por solicitação da Carteira de Redescontos do Banco do Brasil, S.A., e da Caixa de Mobilização Bancária, o Poder Executivo submeterá ao Poder Legislativo proposta específica, indicando os recursos e os meios necessários a esse fim. Artigo 48. Concluídos os acertos financeiros previstos no artigo anterior, a responsabilidade da moeda em circulação passará a ser do Banco Central da República do Brasil. Artigo 49. As operações de crédito da União, por antecipação de receita orçamentária ou a qualquer outro título, dentro dos limites legalmente autorizados, somente serão realizadas mediante colocação de obrigações, apólices ou letras do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. A Lei de Orçamento, nos termos do artigo 73, parágrafo 1º inciso 2, da Constituição Federal, determinará, quando for o caso, a parcela do déficit que poderá ser coberta pela venda de títulos do Tesouro Nacional diretamente ao Banco Central da República do Brasil. Parágrafo 2º. O Banco Central da República do Brasil, mediante autorização do Conselho Monetário Nacional baseada na Lei Orçamentária do Exercício, poderá adquirir diretamente letras do Tesouro Nacional, com emissão de papel moeda. Parágrafo 3º. O Conselho Monetário Nacional decidirá, a seu exclusivo critério, a política de sustentação em bolsa da cotação dos títulos de emissão do Tesouro Nacional. Parágrafo 4º. No caso de despesas urgentes e inadiáveis do Governo Federal, a serem atendidas mediante créditos suplementares ou especiais, autorizados após a Lei do Orçamento, o Congresso Nacional determinará, especificamente, os recursos a serem utilizados na cobertura de tais despesas, estabelecendo, quando a situação do Tesouro Nacional for deficitária, a discriminação prevista neste artigo. Parágrafo 5º. Na ocorrência das hipóteses citadas no parágrafo único do artigo 75 da Constituição Federal, o Presidente da República poderá determinar que o Conselho Monetário Nacional, através do Banco Central da República do Brasil, faça a aquisição de letras do Tesouro Nacional com a emissão de papel moeda até o montante do crédito extraordinário que tiver sido decretado. Parágrafo 6º. O Presidente da República fará acompanhar a determinação ao Conselho Monetário Nacional, mencionada no parágrafo anterior, de cópia da mensagem que deverá dirigir ao Congresso Nacional, indicando os motivos que tornaram indispensável a emissão e solicitando a sua homologação. Parágrafo 7º. As letras do Tesouro Nacional, colocadas por antecipação de receita, não poderão ter vencimentos posteriores a 120 dias do encerramento do exercício respectivo. Parágrafo 8º. Até 15 de março do ano seguinte, o Poder Executivo enviará mensagem ao Poder Legislativo, propondo a forma de liquidação das letras do Tesouro Nacional emitidas no exercício anterior e não resgatadas. Parágrafo 9º. É vedada a aquisição dos títulos mencionados neste artigo pelo Banco do Brasil, S.A., e pelas instituições bancárias de que a União detém a maioria das ações. Artigo 50. O Conselho Monetário Nacional, o Banco Central da República do Brasil, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, o Banco do Brasil, S.A., o Banco do Nordeste do Brasil, S.A., e o Banco de Crédito da Amazônia, S.A., gozarão dos favores
isenções e privilégios, inclusive fiscais, que são próprios da Fazenda Nacional, ressalvado quanto aos três últimos, o regime especial de tributação do imposto de renda a que estão sujeitos, na forma da legislação em vigor. Parágrafo único. São mantidos os favores, isenções e privilégios de que atualmente gozam as instituições financeiras. Artigo 51. Ficam abolidas, após três meses da data da vigência desta lei, as exigências de visto em pedidos de licença para efeitos de exportação, excetuadas as referentes a armas, munições, entorpecentes, materiais estratégicos, objetos e obras de valor artístico, cultural ou histórico. Parágrafo único. Quando o interesse nacional exigir, o Conselho Monetário Nacional criará o visto ou exigência equivalente. Artigo 52. O quadro de pessoal do Banco Central da República do Brasil será constituído de um pessoal próprio, admitido mediante concurso público de provas ou de títulos e provas, sujeita a agudo pena de nulidade a admissão que se processar com inobservância destas exigências. 2. Pessoal requisitado ao Banco do Brasil S.A. e a outras instituições financeiras federais, de comum acordo com as respectivas administrações. 3. Pessoal requisitado a outras instituições e que venham prestando serviços à Superintendência da Moeda e do Crédito há mais de um ano, contado da data da publicação desta lei. Parágrafo 1º. O Banco Central da República do Brasil baixará dentro de 90 dias da vigência desta lei, o estatuto de seus funcionários e servidores, no qual serão garantidos os direitos legalmente atribuídos a seus atuais servidores e mantidos deveres e obrigações que lhes são inerentes. Parágrafo 2º. Aos funcionários e servidores requisitados, na forma deste artigo, as instituições de origem lhes assegurarão os direitos e vantagens que lhes cabem ou lhes venham a ser atribuídos, como se em efetivo exercício nelas estivessem. Parágrafo 3º. Correrão por conta do Banco Central da República do Brasil todas as despesas decorrentes do cumprimento do disposto no parágrafo anterior, inclusive as de aposentadoria e pensão que sejam de responsabilidade das instituições de origem ali mencionadas, estas últimas rateadas proporcionalmente em função dos prazos de vigência e da requisição. Parágrafo 4º. Os funcionários do quadro de pessoal próprio permanecerão com seus direitos e garantias regidos pela legislação de proteção ao trabalho e de previdência social, incluídos na categoria profissional de bancários. Parágrafo 5º. Durante o prazo de 10 anos, cotados da data da vigência desta lei, é facultado aos funcionários de que tratam os incisos 2 e 3 deste artigo, manifestarem opção para transferência para o quadro do pessoal próprio do Banco Central da República do Brasil, desde que tendo sido admitidos nas respectivas instituições de origem, consoante determina o inciso 1 deste artigo. B. Estejam em exercício há mais de 2 anos. C. Seja a opção aceita pela diretoria do Banco Central da República do Brasil, que sobre ela deverá pronunciar-se conclusivamente no prazo máximo de 3 meses, contados da entrega do respectivo requerimento. Artigo 53. Revogado. Capítulo 7. Disposições transitórias. Artigo 54. O Poder Executivo, com base em proposta do Conselho Monetário Nacional, que deverá ser apresentada dentro de 90 dias de sua instalação, submeterá ao Poder Legislativo projeto de lei que institucionalize o crédito rural, regule seu campo específico e caracterize as modalidades de aplicação, indicando as respectivas fontes de recurso. Parágrafo único. A Comissão Consultiva do Crédito Rural dará assessoramento ao Conselho Monetário Nacional, na elaboração da proposta que estabelecerá a coordenação das instituições existentes ou que venham a ser criadas, com o objetivo de garantir sua melhor utilização e da rede bancária privada na difusão do crédito rural, inclusive com redução de seu custo. Artigo 55. Ficam transferidas ao Banco Central da República do Brasil as atribuições cometidas por lei ao Ministério da Agricultura, no que concerne autorização de funcionamento e fiscalização de cooperativas de crédito de qualquer tipo, bem assim da cessão de crédito das cooperativas que a tenham. Artigo 56.
Ficam extintas a carteira de redescontos do Banco do Brasil S.A. e a Caixa de Mobilização Bancária, incorporando-se seus bens, direitos e obrigações ao Banco Central da República do Brasil. Parágrafo único. As atribuições e prerrogativas legais da Caixa de Mobilização Bancária passam a ser exercidas pelo Banco Central da República do Brasil, sem solução de continuidade. Artigo 57. Passam à competência do Conselho Monetário Nacional as atribuições de caráter normativo da legislação cambial vigente e as executivas ao Banco Central da República do Brasil e ao Banco do Brasil S.A., nos termos desta lei. Parágrafo único. Fica extinta a fiscalização bancária do Banco do Brasil S.A., passando suas atribuições e prerrogativas legais ao Banco Central da República do Brasil. Artigo 58. Os prejuízos decorrentes das operações de câmbio concluídas e eventualmente não regularizadas nos termos desta lei, bem como os das operações de câmbio contratadas e não concluídas até a data de vigência desta lei, pelo Banco do Brasil S.A., como mandatário do governo federal, serão, na medida em que se efetivarem, transferidos ao Banco Central da República do Brasil, sendo neste registrados como responsabilidade do Tesouro Nacional. Parágrafo 1º. Os débitos do Tesouro Nacional perante o Banco Central da República do Brasil, provenientes das transferências de que trata este artigo, serão regularizados com recursos orçamentários da União. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo se aplica também aos prejuízos decorrentes de operações de câmbio que outras instituições financeiras federais, de natureza bancária, tenham realizado como mandatárias do governo federal. Artigo 59. É mantida, no Banco do Brasil S.A., a carteira de comércio exterior, criada nos termos da Lei nº 2145, de 29 de dezembro de 1953, e regulamentada pelo Decreto nº 42.820, de 16 de dezembro de 1957. Como órgão executor da política de comércio exterior. Artigo 60. O valor equivalente aos recursos financeiros que, nos termos desta lei, passarem à responsabilidade do Banco Central da República do Brasil, e estejam, na data de sua vigência, em poder do Banco do Brasil S.A., será neste escriturado em conta em nome do primeiro, considerando-se como suprimento de recursos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 19, desta lei. Artigo 61. Para cumprir as disposições desta lei, o Banco do Brasil S.A. tomará providências no sentido de que seja remodelada sua estrutura administrativa, a fim de que possa eficazmente exercer os encargos e executar os serviços que lhe estão reservados, como principal instrumento de execução da política de crédito do governo federal. Artigo 62. O Conselho Monetário Nacional determinará providências no sentido de que a transferência de atribuições dos órgãos existentes para o Banco Central da República do Brasil se processe sem solução de continuidade dos serviços atingidos por esta lei. Artigo 63. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Monetário Nacional, a que alude o inciso 4, do artigo 6º desta lei, serão respectivamente de 6, 5, 4, 3, 2 e 1 anos. Artigo 64. O Conselho Monetário Nacional fixará prazo de até um ano da vigência desta lei para adaptação das instituições financeiras às disposições desta lei. Parágrafo 1º. Em casos excepcionais, o Conselho Monetário Nacional poderá prorrogar até mais um ano o prazo para que seja complementada a adaptação a que se refere este artigo. Parágrafo 2º. Será de um ano, prorrogável, nos termos do parágrafo anterior, o prazo para cumprimento do estabelecido por força do artigo 30 desta lei. Artigo 65. Esta lei entrará em vigor 90 dias após data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Bem, vamos ficando por aqui. Para receber aviso de novos vídeos, basta se inscrever em nosso canal. Por favor, clique em gostei e nos ajude a divulgar. Até breve.